Você sabia que Soteldo foi oferecido para o Flamengo e que Pablo sugeriu ao São Paulo a rescisão do contrato? No vídeo de hoje do canal do Nicola, conto sobre esses dois temas, te atualizo sobre Endrick, que segue na mira de clubes gigantes do futebol europeu e pode disputar o Mundial de Clubes pelo Verdão. Tem ainda novidades sobre o Corinthians, que decidiu acabar como Sub-23. Pavão, atacante do Boca Juniors, foi procurado pelo Atlético Mineiro. Tem ainda novidades sobre o maior chapéu do futebol brasileiro em 2022. O Fortaleza contratou um atacante que era muito pretendido pelo rival Ceará. Para completar, falo também sobre um investidor no Internacional e as últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem bacana ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal para não perderem absolutamente nada sobre mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais. Ativa também as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Pode ser? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. O recado de hoje é para você que quer ganhar uma aposta grátis. Se interessou, então é bem fácil. Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Entre no site da Aposta Ganha e faça seu cadastro. Automaticamente você vai ter direito a uma aposta grátis. Nicola, mas já tenho cadastro no site, não vou ter direito a aposta grátis? Claro que vai. É só você entrar no site, aí você procura pelo chat e coloca o cupom Nicola Grátis para também ter direito à sua aposta grátis. Na Aposta Ganha, você tem, por exemplo, vários esportes, futebol, basquete, NFL, entre outros. Além das melhores cotações do mercado, não fique fora dessa. Faça seu cadastro agora mesmo, ganhe uma aposta grátis e aproveite os vários jogos dessa sexta-feira. Por exemplo, tem Copa São Paulo de Juniores pegando fogo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Bakambu, atacante do Congo que esteve na mira do Corinthians recentemente. Ele tinha contrato com o Beijing Goan, o contrato acabou, mas o Bakambu já tem um novo clube, vai jogar no Olympique de Marselha da França, contrato até a metade do ano de 2024. Já era de se imaginar que o Bakambu se empregaria bem no futebol europeu. Seguindo com um giro de notícias, quero contar que o Conselho Deliberativo do Botafogo aprovou nesta quinta-feira, por 167 votos a favor e só 3 votos contrários, a venda de 90% das ações do clube a John Textor, um americano que está muito perto de virar o novo proprietário do Botafogo. Resta apenas que nesta sexta-feira seja confirmado em assembleia com votação dos sócios esse repasse dos 90%. A votação acontece das 9 às 19 e no programa do Nicola a gente traz todas as novidades. É muito possível que seja aprovada essa transferência dos 90% para o John Textor. Bem legal também a festa feita pelo torcedor do Botafogo, que se aglomerou. De acordo com a polícia, foram cerca de 300 pessoas que estiveram na sede do clube para festejar essa aprovação quase unânime. Por último, mas não menos importante, bora te atualizar que Valdívia, ex-jogador do Internacional, do Avaí, entre outros clubes, é o mais novo reforço do Cuiabá. Foi apresentado nessa quinta-feira, atleta de 27 anos de idade, que volta ao Mato Grosso 10 anos depois de deixar seu estado natal. Bora falar agora sobre o Internacional. Que história é essa de que o Colorado está em busca de um investidor capaz de fazer uma grande contratação para o Inter em 2022? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira. Fui atrás de mais detalhes, falei com uma fonte minha no Internacional e essa pessoa assegurou que não existe nenhum movimento nesse sentido. E é bom contextualizar como é que andam as coisas no Inter. O Delcir Sonda, que é um tradicional apoiador do Internacional, nesse momento decidiu retirar qualquer tipo de investimento. Ele está trabalhando nos bastidores para ser presidente do Internacional num futuro não muito distante. Já um outro possível investidor, o Elosmar Maggi, aquele mesmo que colocou R$1 milhão para que o Rodinei enfrentasse o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. O Elosmar Maggi até se encontrou recentemente com o presidente do Internacional, mas ele assegurou à imprensa gaúcha que não está discutindo nenhum investimento, nem a possibilidade de ajudar o Inter com reforços. Eram outros assuntos. Então o Inter vai seguir buscando reforços, mas de forma bem mais discreta e sem grandes investimentos. Bora falar agora sobre o maior chapéu de 2022 e ele pertence ao Fortaleza.
O Leão do Psico acaba de anunciar a contratação de Silvio Romero, centroavante argentino dos melhores, 33 anos de idade, que negociou durante muito tempo com um grande rival, o Ceará. O Ceará chegou a colocar um prazo final para que o Silvio Romero desse sua resposta. O atacante argentino nem respondeu à oferta do Ceará. E aí, meio que de surpresa, sem que muita gente imaginasse, o Fortaleza acabou anunciando a contratação do atleta. Ele chega por empréstimo de uma temporada com a opção de compra já estipulada em contrato. Conversei com o presidente Marcelo Paz, que é o responsável pelo Fortaleza, e ele assegurou que a classificação do time à Libertadores da América foi determinante para a escolha do Silvio Romero. Se o Romero tivesse ido para o Ceará, teria de se contentar em jogar a Sul-Americana. Já o Fortaleza se classificou para a fase de grupos da Libertadores da América, vai ter a oportunidade de fazer uma boa campanha e quem sabe até chegar no mata-mata. Se você não conhece o Silvio Romero, apresentarei alguns números. Na temporada passada pelo Independente, 55 jogos, 22 gols marcados e 4 assistências. Desde que chegou ao Independente em 2017, foram 129 partidas e 50 gols marcados. É o sexto reforço do Fortaleza para a temporada de 2022. Além do Silvio Romero, os atletas de mais destaque são o goleiro Fernando Miguel, além do lateral esquerdo Juninho Capixaba. Bora te ajudar a entender agora o que existe de verdade na história de que Pavon, atacante do Boca Juniors, 27 anos de idade, interessa ao Atlético Mineiro. Na Argentina, durante toda a quinta-feira, foram vários os jornalistas assegurando que o Galo está muito perto de fechar com o Pavon depois de contratar outro argentino, o técnico Turco Mohamed. Fui checar essa história e perguntei para um dirigente do Galo se a negociação com o Pavon estava quente. A resposta foi, abre aspas, nesse momento, não, fecha aspas. É legal contar que o Atlético de fato procurou os representantes do Pavon, chegou a abrir negociação, mas entende que nesse momento o atacante argentino não está tão perto assim. Atleta que tem contrato com o Boca só até a metade do ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. E a dúvida que fica é, será que o Atlético está interessado em contratar o Pavon a partir de julho, sem ter de desembolsar qualquer quantia para tirá-lo do Boca Juniors, ou preferiria fazer uma negociação agora, tendo de compensar o clube argentino? Com o Ademir, o Atlético na temporada passada até chegou a fazer uma proposta para o América. Proposta considerada baixa pelo Coelho, o Atlético esperou o fim do ano e acabou contratando o Ademir de graça. O Pavon já foi muito bom jogador, seleção argentina e tudo mais, mas tem se metido em um monte de confusão na temporada passada. Ele causou várias no Boca Juniors, até por isso a ideia do Boca é se livrar o mais rápido possível do Pavon. Temporada passada que teve 32 jogos, 4 gols marcados e 6 assistências. Antes de encerrar o assunto, é legal contar que o Atlético conseguiu fazer uma reformulação importante no seu elenco. Já saíram os meias Natan e Johan, o volante Alan Franco e o zagueiro Júnior Alonso. Somente com essas saídas o Atlético já economiza em salários um valor superior a 2 milhões de reais por mês. A partir de agora, a ideia é ir buscar atletas que possam encorpar o elenco e melhorar as condições de trabalho para o Turco Mohamed. Mais um zagueiro, um volante, um meia atacante e um atacante de lado de campo são as novas prioridades do Galo. Chegou a hora de falar agora sobre o Corinthians e a informação é de que o time sub-23, tão contestado nos últimos anos, não existirá mais na temporada de 2022. Decisão difícil do presidente do Willian Monteiro Alves, mas que levou em consideração a questão financeira. A expectativa do Timão com o fim dessa categoria é de uma economia de algo na casa dos 5 milhões de reais entre salários, encargos e impostos. Não haverá mais essa categoria. O Danilo, que era o técnico do Sub-23, é a grande incógnita. Onde é que ele vai parar? Que o Corinthians vai manter o Danilo, isso está sacramentado. Ele pode pintar em alguma outra categoria de base. Não está descartada também a possibilidade dele atuar como mais um auxiliar técnico na comissão do time principal. O Corinthians, que chegou a ter na temporada passada 36 atletas vinculados ao Sub-23, a maior parte deles já foi dispensada ou não teve seu contrato renovado. Nesse exato momento, o Corinthians tem 15 atletas sob contrato nessa categoria Sub-23, sendo que 7 deles estão emprestados. Então o Corinthians precisa resolver de forma mais emergencial o caso desses 8 que já estouraram o limite de idade em todas as outras categorias. Em relação a esses 7 atletas emprestados, o Corinthians topa até rescindir o contrato de forma amigável, desde que seja interessante para todas as partes. Só antes de mudar de assunto, contar que o Wesley Melo,
que é o diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista nessa semana ao lado do Duílio Monteiro Alves e assegurou que o Corinthians fechou 2021 com um superávit de algo na casa dos 3 milhões de reais. Uma excelente notícia, levando em consideração que os anos de 2020 e 2019 haviam sido trágicos. O Corinthians chegou a registrar 123 milhões de reais de prejuízo em um desses anos e em outro quase bateu 200 milhões de déficit. Quero falar agora sobre a possibilidade de Endrick disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Você já pensou nessa alternativa? Menino de só 15 anos de idade. E a curiosidade é que o Endrick não pode jogar o Campeonato Paulista, nem o Campeonato Brasileiro até completar 16 anos, isso só ocorre em julho. Chamou a atenção o fato recente de o Abel Ferreira, em meio à Copa São Paulo de Juniores, ter solicitado que o Endrick participasse de um treino do time principal. Ninguém entendeu isso, até porque ele não pode atuar no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Há uma legislação que impede que atletas menores de 16 anos disputem as competições nacionais. Só que o Palmeiras enviou recentemente uma pergunta à FIFA para saber se o Endrick teria condições de atuar mesmo com apenas 15 anos de idade. E a resposta foi positiva, ou seja, a presença do Endrick no Mundial de Clubes depende única e exclusivamente da vontade do Abel Ferreira, treinador que queria conhecer de perto o fenômeno do atacante de 15 anos que tem barbarizado na Copa São Paulo de Juniores. Até aqui ele disputou 45 minutos de uma partida, 2 gols, mais 45 minutos de outra partida e outros 2 gols. Não fosse por ter testado positivo, certamente ele estaria ainda mais folgado na lista de artilheiros da Copinha. A expectativa é de que o Endrick possa voltar no sábado. Ele não tem sintomas, tem inclusive mantido a forma, está treinando em casa, vai passar por testes no sábado e, se estiver à disposição, talvez pinte até na partida da terceira fase. Queria contar outra coisa importante sobre o Endrick. Barcelona, Real Madrid e Manchester United já procuraram nesses dias os representantes do atleta para demonstrar interesse e mais, para começar a conversar sobre a possibilidade de fazer uma proposta. Wagner Ribeiro, que é um consultor do pai do Endrick, o Douglas Souza, que é o responsável pela carreira do menino, o Wagner Ribeiro recentemente nessa semana chegou a revelar que o Manchester City enviou um olheiro para assistir a uma das partidas do Endrick na Copa São Paulo de Juniores. Foi um dos jogos em que ele fez 2 gols. Menino que completa 16 anos em julho, vai assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras e depois vai caber ao Palmeiras decidir se vende o atleta ou se o mantém por um pouco mais de tempo. Antes de fechar, mais 2 informações sobre o Palmeiras. Primeira delas, um furo que a gente deu para vocês ao longo da semana. Matheus Fernandes é novo reforço do Atlético Paranaense. Cheguei a contar em vídeo que o Palmeiras havia adiantado as tratativas para o empréstimo de uma temporada e o anúncio aconteceu nas últimas horas. A última sobre Lucas Alário, que é o grande alvo do Palmeiras para a camisa 9 no Mundial. O Palmeiras já se acertou com o Lucas Alário, mas segue aguardando uma proposta ou uma resposta do Bayer Leverkusen em relação à proposta de empréstimo até dezembro. O Palmeiras aguardava uma resposta mais rápida, ela não chegou ao longo da quinta-feira e a expectativa é de que possa pintar nessa sexta-feira para que o martelo seja batido. Bora te atualizar sobre tudo que está rolando com o Soteldo, meio atacante venezuelano que foi alvo de várias especulações ao longo da quinta-feira. A primeira delas veio dos Estados Unidos e dava conta de que ele havia rescindido seu contrato com o Toronto. Essa é até uma possibilidade que existe, mas, de acordo com 2 fontes que eu consultei, uma ligada ao São Paulo e outra ao próprio jogador, até esse momento não existe rescisão do contrato. Que o Toronto não quer ficar com o Soteldo, isso é líquido e certo. Inclusive o Toronto, que já contratou o Insigne, atacante do Napoli, está muito perto de fechar com o Salcedo, zagueiro pretendido pelo Flamengo e pelo Palmeiras. E com a chegada de mais um estrangeiro, no caso o mexicano, aí que vai ficar ainda menos espaço para o Soteldo. Então a partir daí poderia haver algum movimento para a rescisão do contrato, mas antes o Soteldo vai precisar receber os 3 milhões de dólares que o Toronto lhe deve, referentes a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Enquanto esse acordo não for fechado, duvido que o Soteldo aceite a rescisão do contrato. Se ele ficar livre, aí vai caber a ele escolher seu próximo destino e é aí que entra uma grande novidade. São Paulo conversa com o Soteldo há vários dias, tem esbarrado nas questões financeiras, mas quero te contar que o representante do Soteldo nos últimos dias entrou em contato com os dirigentes do Flamengo sugerindo a contratação do Soteldo. De acordo com esse dirigente, a pedida do Soteldo cabe dentro do orçamento rubro-negro, que é muito maior do que o do São Paulo.
Por exemplo, o Soteldo ganha na casa de R$1 milhão por mês no Toronto, o restante é pago em luvas. O Flamengo tem 2 jogadores que ganham R$1.600.000, ou melhor, tinha 2. Um deles o Gabigol que continuou, o outro o Kennedy que já foi embora. E é exatamente com essa brecha de R$1.600.000 no orçamento que o Flamengo pode fazer qualquer movimento desses. É importante contar que apesar de ter sido sugerido, o Soteldo ainda não teve a aprovação da comissão técnica. O Paulo Souza quer entender um pouquinho mais das carências, das necessidades do elenco e também da condição do Soteldo. O novo treinador rubro-negro ainda não tem uma definição a respeito do que pensa sobre o ex-meia atacante do Santos, que também virou alvo dos Trending Topics nessa quinta-feira, torcedores do Santos pedindo a volta dele. Essa é uma possibilidade que dá para descartar, apesar de gostar muito da cidade, de ter muitos amigos na Baixada, o Soteldo não tem condição financeira de aceitar uma oferta do Peixe. Já o São Paulo ainda não desistiu da contratação do atleta, embora tenha passado aos jornalistas que cobrem o São Paulo nas últimas horas informações de que desistiu do acordo. São Paulo segue monitorando cada um dos passos com a expectativa de fechar com o jogador. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de Pablo deixar o São Paulo. A história não é nova, foram várias as tentativas nos últimos dias. O primeiro clube foi o Ceará, que chegou a oferecer R$1 milhão de luvas e o pagamento de 100% de seus salários por um contrato de empréstimo de uma temporada. Pablo ganha R$500 mil por mês e o São Paulo aceitou, mas o atacante preferiu não aceitar a oferta do vovô. Veio depois o Santos, empréstimo de uma temporada, o Santos arcaria com 70% dos vencimentos, o São Paulo ficaria com 30%. O Tricolor voltou a dizer sim, o Pablo voltou a dizer não. Teve também ainda uma última sondagem recente de um clube da Arábia Saudita. O Pablo disse que não haveria a menor possibilidade de trocar o Brasil pela Arábia. O que o São Paulo percebeu é que o Pablo quer jogar no Atlético Paranaense. E aí foi a vez do São Paulo mudar o discurso. Ah, você quer jogar no Atlético? Você não facilitou para todas as outras propostas? Então tá bom, a gente topa te liberar, mas a gente quer uma compensação financeira por parte do Atlético Paranaense. Vale lembrar que o São Paulo comprou o Pablo do Atlético por 6 milhões de euros e ainda deve uma pequena quantia em dinheiro. O Atlético recuou, disse que não está disposto a fazer qualquer pagamento e na noite dessa quinta-feira surgiu uma notícia importante. O Pablo procurou os dirigentes do São Paulo na tentativa de rescindir o contrato, que ainda tem mais 2 anos de duração, só termina em dezembro de 2023. Você sabe que o Pablo ganha R$500 mil por mês, se você multiplicar por 12 e acrescentar o 13º, a gente está falando de um custo de mais ou menos R$13 milhões daqui até dezembro do ano que vem. Então o São Paulo, se rescindisse esse contrato, já teria essa economia importante. Mas tem alguns pontos muito delicados, como por exemplo o fato de o São Paulo ter desembolsado 6 milhões de euros para a aquisição dos direitos econômicos. Será que valeria a pena rescindir o contrato de um atleta que custou tanto dinheiro? Outro ponto importante, o Pablo diz que topa abrir mão de todos os salários daqui até o fim do contrato, mas exige que o São Paulo pague os salários atrasados. Você vai lembrar que o Leco, antes de deixar o clube, não pagou durante 1 ano metade dos vencimentos do Pablo e de todo o restante do elenco. Júlio Casares tem tentado colocar essa casa em ordem e ao longo dessa sexta-feira vão existir algumas reuniões entre o pai do Pablo e os dirigentes do Tricolor para tentar chegar a um acordo para a rescisão do atacante. E você, o que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscreve também no nosso canal de cortes, para não perder absolutamente nada, beleza? Voltamos à tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicó. Até mais, tchau!